Com a palavra, então, o excelentíssimo senhor desembargador José Moinhos Pinheiro Filho, presidente do Fórum, que passa a conduzir a dinâmica do debate. Bom, e registro mais uma vez o agradecimento pelo nosso diretor-geral estar presente, fazer questão de acompanhar o primeiro evento do nosso fórum neste novo biênio, e, pelo adiantado da hora, passo logo a palavra para o meu amigo pessoal, o desembargador Luiz Noronha Dantas, com quem temos o trato diário, não só semanal, nas lides forenses, na 6ª Câmara Criminal, e que já me antecipou que, ao invés de fazer quase que um discurso paralelo, até em homenagem ao conferencista e mais ou menos representando, vai pontuar alguns questionamentos para trazermos mais, explorarmos mais o próprio conferencista. Com a palavra, então, desembargador Luiz Noronha Dantas. Inicialmente, eu quero parabenizar o doutor Tiago Bottino do Amaral pelo trabalho de fôlego e de coragem, onde é necessário o esclarecimento. E o esclarecimento só se faz através da informação e da busca dos pontos que, de alguma forma, já sinalizam polêmica ou dificuldade na aplicação. Parabenizar, que absolutamente fantástica a nossa noite de hoje sendo brindado na palestra que foi feita. Nesse sentido, eu vou trazer alguns pontos que eu entendo importantes. Se antes já se falava que o princípio da obrigatoriedade da ação penal já sofria alguns problemas, ele agora, com isso, ele está sendo já preparado para ser, de uma forma bastante explícita, abandonado, o que é um problema sério, porque a isonomia constitucional também tem a ver com o tratamento que se dá ao réu. Então, significa que, no momento em que nós não mais temos uma postura que conduz o Ministério Público a levar à persecução criminal todo aquele que teria que, em regra, sofrer esse procedimento, isso já causa problemas, porque nem sempre isso vai nos trazer também uma condição igualitária. Mais cedo, e eu acredito que não foi possível ao nosso palestrante chegar nesse ponto, porque o universo é tão extenso, nos brindava com a informação que também existe, no sentido de exame sobre os acordos feitos por vários órgãos, a questão da qualidade técnica e da efetividade. Então, essa já é uma primeira provocação para trazer essa informação que eu acho tão importante. E isso já é um reflexo direto desse sepultamento anunciado do princípio da obrigatoriedade. O perdão judicial, que ali está previsto e até então se sabe que é aplicado com certa parcimônia, mas nem tanto. Nós tivemos por longo tempo a condição de que o delator que vai ao palácio fala com o presidente, porque fechou um acordo que lhe dava ampla imunidade, já causava um mal-estar enorme dentro dessa perspectiva. E se o perdão judicial está previsto como causa extintiva de punibilidade nos casos previstos em lei, e esses casos vinculados aos crimes em si, agora, então, de uma certa forma,
abre uma liberação perigosa. E que são esses os questionamentos que já podem alimentar um sentido de que esse modelo legislativo não atende aos interesses que devem ser preservados numa estrutura em que se pretende isonomia, justiça, adequação da resposta judicial ao fato. Um dos pontos que se poderia discutir seria a substituição da pena prisional por penas alternativas. Porém, novamente, vamos respeitar as regras próprias dos artigos 46 e seguinte, ou isso porque previsto, e em se tratando de crimes que normalmente não envolvem violência contra a pessoa, vai ser possível em patamares acima dos 4 anos, o que arranha a legalidade própria do instituto que foi pensado para ser dessa maneira. Um exemplo prático, lá na nossa Câmara, nós temos um exemplo que surgiu num processo com pouco menos de 20 réus e uma denúncia com cerca de 250 folhas, só a denúncia, foi celebrado pelo núcleo principal de imputados um acordo de delação premiada. E esse acordo envolvia aquilo que causou estranheza ao nosso palestrante e a mim também, que é a questão da prisão. A prisão é uma medida judicial que envolve uma condição de análise de necessidade. Como a prisão pode ser objeto de acordo de delação? E aquilo que não parece a nós, pela experiência, que funcione, naturalmente a prática confirma isso. E aí eu recebi um habeas corpus, porque sou eu que estou vinculado a este processo, que corre numa vara na Baixada, e o habeas corpus era no sentido de que ele tinha sido preso, mas preso por um outro juiz, de uma outra comarca, por um outro crime. E o advogado dizia, mas o acordo feito com o Ministério Público é para que não haja prisão. Então, essa prisão ela não pode ser decretada. Dizia o juiz, eu e o meu promotor não tenho nada a ver com esse acordo. O crime é outro, e quando essa deliberação foi feita para que fosse cassada a prisão no processo originário, nós não fomos ouvidos. Isso não nos vincula. Nós não temos nada a ver com isso. A prisão é possível. Muito bem. Na verdade, eu declinei desse habeas corpus. Por quê? Porque me foi mandado por outra Câmara, verificando que eu era a minha Câmara e eu éramos aqueles vinculados ao processo em que tinha sido feita a delação. E como ele dizia que tinha que ser cumprida a delação, então eu estaria prevento. Eu disse não, porque essa prisão agora é por outro fato, por outro processo, em outra vara, em outra comarca, imputação completamente diferente. Eu não tenho prevenção. Isso foi parar no órgão especial, que foi suscitado conflito negativo. E o órgão decidiu que efetivamente não era nosso, era da outra Câmara. Então, esta questão de invadir uma seara específica de prisão cautelar não funciona e não vai funcionar. Situações outras, além disso, prescrição em matéria de ordem pública. Como é que vai ser deliberado entre as partes? E vai ser acordado uma circunstância que se sobrepõe à lei e, por acordo das partes, ela é suspensa. Isso é um absurdo de grandes proporções, como também o é
o impediu o habeas corpus, cláusula pétrea, o acesso à justiça, e a questão de competência. Né? Então, competência racione matéria, ela é claramente absoluta e em várias dessas circunstâncias, qualquer deliberação disso não vai ter nenhuma outra consequência. E é constrangedor ver que nós temos acordos que foram produzidos nesse sentido com a anuência defensiva e a iniciativa ministerial. Essa questão de eficiência, a gente pode dar roupagem ou título que a gente quiser, mas isso não funciona dessa forma. Se nós tivéssemos realmente uma condição de eficiência, isso seria um achado. E por que que não teria sido pensado antes? E nesse sentido, o próprio Goethe dizia: ingênuo é aquele que pensa fazer algo que outro antes dele já não o fez. A questão de colocar o judiciário como um mero homologador é uma condição que, em alguns pontos, infelizmente, funciona, porque eu verifico com certo pesar que, em alguns momentos, isso me chega pela própria condição da jurisdição provocada, quando eu recebo habeas corpus, várias situações que foi entorpecido o senso de legalidade com eventual abuso da prisão cautelar. Para essas circunstâncias e várias outras, então vamos dar um exemplo. Existem situações em que há um avanço do Ministério Público e o juiz aceita. Ele não exerce a sua função de controle de legalidade. Um exemplozinho claro: uma das circunstanciadoras do roubo é o transporte de valores. Transporte de valores significa dinheiro, numerário. Então, se eu tenho um caminhão de entregas que também recebe dinheiro, ali haverá transporte de valores. Muito bem. Recentemente, nós julgamos, não é, desembargador Munhoz Pinheiro, uma situação em que um caminhão de entregas que não recebia dinheiro, mas só porque a sua mercadoria era valiosa, o Ministério Público denunciou como transporte de valores e o juiz condenou por transporte de valores. E, para justificar, ele dizer sim, pelo tipo de bens que foi eleito. Cadê o controle de legalidade? Então, o arrefecimento da função judicial de controle de legalidade tem acontecido, infelizmente, em grandes proporções. Isso por pressão da opinião pública, aquele magistrado que se curva a isso e o que não deveria acontecer. Então, eu vejo decretos prisionais que, em muitos momentos, são declarações de princípios ou posição política pessoal, mais despida de qualquer condição de amparo legal. Muito bem, aí eu diria, buscar que esse magistrado funcione como homologador, funciona. Porque se ele abriu mão desse exercício de legalidade, aqui ele vai ser mero homologador, as coisas se conjugam. Mas aquele que não abre mão do controle de legalidade, e nós vamos ter problemas sérios. Por quê? Na verdade, essa questão desse enfoque legal com a delação premiada foi feita para que deixasse de ser uma mera chamada do réu qualificada. Ela foi feita para ser o caminho para indicar aonde estão os elementos fáticos que possam amparar o que está sendo dito. Só que nem sempre a promessa se cumpre. E a questão da eficiência, então, muitas vezes ela encontra algum problema. Quantas não são as situações, e aí eu vou direto à parte dos novos acordos,
e a pretensão do ministro da Justiça de estabelecer isso como um novo parâmetro, nós temos uma situação bastante complicada aí, porque cadê a legalidade de o réu abrir mão, ele ainda não é réu, mas tem a condição para levá-lo a tal, ele abre mão do devido processo legal. Não existe igualdade de posições entre ele e o Ministério Público. Então, negociar nessas condições? Então, a estrutura constitucional norte-americana difere da nossa. Para nós, isso não funciona. Para nós, abrir mão da garantia constitucional consolidada, tradicional. Abrir mão da segurança do processo. O processo é segurança para todos. Não funciona. Isso vai causar um problema e, por enquanto, está tudo muito entorpecido, no sentido de que nós temos aí uma proposta de boas intenções. De boas intenções, o inferno está cheio e a fila está grande. E aí, essa questão, o réu devidamente assessorado, então está tudo bem porque eu consigo chegar numa certa igualdade de posições? Claro que não. Quantos não são os recursos que na nossa Câmara nós temos que estender pelo artigo 580 do Código de Processo Penal, já que os fundamentos são o mesmo, mas ele, eventualmente, devidamente instruído, não recorreu. Bom, isso nessa fase recursal. Imagine, então, num momento de pressão inicial para tentar resolver o problema dele. Mas a questão o problema dele se resolve com o processo. Não se resolve com esse atalho. Esse atalho não funciona bem, principalmente numa sociedade tão desigual quanto a nossa. A nossa sociedade desigual não recomenda alguma coisa assim. Por último, eu queria também ouvir, além da questão que eu busquei suscitar ao nosso fantástico palestrante sobre as diferenças técnicas e de eficiência dos acordos segundo quem os produziu, também ouvir a questão de como tem sido trabalhada as subjetividades do parágrafo 1º do artigo 4º da 13.850, que são aquilo que é pautado pela lei como os critérios para a fixação do acordo. Mas se você os ler, não tem base objetiva quase nenhuma. E esse espaço de subjetividade me parece sumamente perigoso. E eu gostaria de ouvir muito o nosso palestrante a respeito. Obrigado pela intervenção do nosso debatedor, o desembargador Luiz Noronha, que deu uma amplitude, inclusive, ao tema e fez algumas observações pontuais. E, claro, eu sei que o nosso conferencista terá que fazer um abreviado dessas colocações. Mas, antes de passar, houve já uma solicitação. O desembargador Marcos Schutz, nosso vice-presidente do Fórum, gostaria de fazer 2 perguntas para que o conferencista, no contexto, pudesse respondê-las quando atender ao que foi pleiteado pelo nosso Luiz Noronha. Então, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu vou fazer uma saudação rápida. Que depois de 25 anos sentado do lado direito, estando do lado da lei, por força do destino, hoje eu fiquei do lado esquerdo. Mas ao ficar do lado esquerdo, certamente eu fiquei do lado do coração. E ficar do lado do coração é ficar do lado de alguém como o Tiago, que eu vi fazer a tese de mestrado, que eu pude debater com o Tiago.
e me recordar dos meus 10 anos de advocacia. Está aí o nosso querido amigo, nosso último... E isso me traz uma felicidade muito grande, porque eu tive a oportunidade de estar agora como magistrado dos 3 lados, dos 3 polos, né? 10 advogando, 25 como advogado e agora 4 na magistratura. Então, eu queria te dar um abraço especial, Tiago. Eu sei do seu valor, do seu esforço, e muito difícil para mim fazer perguntas, quando, na realidade, eu estou muito mais aqui como aluno do que como debatedor. Debatedor é coisa para o Noronha e coisa para o desembargador Moinhos, porque eu até hoje estou há 4 anos afastado da área criminal, sofrendo com o que estou vendo, triste por não estar podendo escrever sobre o tema, e aí a gente vai ficando defasado. Teria uma série de colocações para fazer do ponto de vista filosófico, do ponto de vista estrutural, mas o tempo não vai permitir agora, certamente nós vamos ter oportunidade. Mas eu só queria deixar colocado 2 coisas que me parecem preocupantes, para, se você tiver a resposta agora, ou pelo menos já tiver pensado, ouvir a sua opinião, que para mim é muito importante. A primeira você começou a sua fala falando em colaboração, espécies de cooperação. Falou em confissão, falou em delação premiada, falou que a delação premiada ela se aperfeiçoou, entre aspas, com a lei dos crimes organizados, e foi falando. Mas, ultimamente, eu tenho notado que tem havido um outro tipo de colaboração, que são declarações espontâneas produzidas, até mesmo com o sigilo decretado. E essas declarações espontâneas de acusados presos envolvem terceiros. Então, eu queria que você, Tiago, me explicasse, no seu modo de ver o direito, que valor teriam essas confissões de alguém que já está condenado, presta declarações espontâneas, falando de fatos do passado, envolvendo terceiros. Qual o valor probatório desses depoimentos? Uma segunda questão, e última, é o seguinte: eu venho pensando nisso, e você tocou num ponto, que é o problema do dinheiro recuperado e que o Ministério Público queria trazer para a formação de uma fundação. Logo que eu vi esse problema, eu pensei exatamente no que você falou. Esse dinheiro teria que ir para as vítimas, né? E não para o Ministério Público. Mas aí eu faço uma colocação. Em determinados tipos de crime, a vítima é a própria sociedade pulverizada. Você não tem vítima. Não tem uma vítima. Quem é a vítima de um delito de corrupção praticado por um presidente corrupto? Quando ele desvia aquela verba que deveria ser para educação, para construção de habitacional, para transporte, a vítima é a sociedade. Não teria o Ministério Público aí interesse em ter materializado parcela desse dinheiro recuperado para que sua atuação possa ser mais eficaz? Eu tenho dúvidas em relação à sua afirmativa. Embora eu tenha sido do Ministério Público e seja suspeito, e embora eu fique triste com muita coisa que eu estou vendo hoje acontecer. Agora, eu me despeço só de todos com as palavras do Barroso. Quando o ministro Luiz Roberto Barroso, amigo nosso, colega de turma do desembargador Pinheiro, ele, quando faz qualquer abordagem a respeito do nosso país, ele não deixa de ressaltar que nós estamos caminhando. Embora tudo isso que você tenha falado seja verdade, que tudo nos pareça obscuro, né, a própria atuação do Ministério Público nos pareça obscura, ou do Judiciário,
O fato é que nós caminhamos. E eu, João, você, o Barandier, somos de um tempo que não havia ninguém preso, que não havia ninguém punido por delitos dessa natureza. E não fosse uma atuação do Judiciário e do Ministério Público, certamente nós hoje teríamos um país muito pior do que aquele que eu tinha no meu tempo. Então, eu queria ouvir você, pedir desculpas a todos por ter me excedido, era só para perguntar isso. Mas deixo um abraço a todos aí, fraterno. Com a palavra, professor Tiago Bottino. Eu vou ser bem breve, bem objetivo aqui, porque a gente já está no horário. Começar pelo comentário do desembargador Noronha. Sabe o que mais me preocupa nessa questão que você estava pontuando sobre abrir mão do princípio da obrigatoriedade? Assim, se não é obrigatório ajuizar uma ação penal, se o Ministério Público tem independência funcional e ele pode fazer a escolha discricionária se ele processa ou não processa, o que você vai acabar tendo é o seguinte: numa determinada comarca, onde tem um promotor, vara única, ali um crime não é processado. Na comarca ao lado, o mesmo crime é processado. Na comarca vizinha, esse crime não é processado. Fico imaginando quem vai ser o promotor que primeiro vai levantar a mão e falar assim: olha, aqui a gente não processa posse de substância entorpecente. Vai todo mundo para lá. Ou então vai todo mundo fugir de lá. Depende, se a pessoa gosta ou não gosta da substância entorpecente que ele entendeu que não é caso de ser processado. E isso é muito complicado, porque a gente tem uma política nacional, a gente tem uma lei federal, a gente tem uma discussão se isso vai ser descriminalizado ou não vai ser descriminalizado. Mas se você dá o poder para aquela pessoa e aquela pessoa tem uma autonomia total e completa, porque o nosso Ministério Público tem, e eu acho isso bom que ele tenha. Eu acho um problema nos Estados Unidos que ele tem um chefe. Se ele fizer diferente do que o chefe mandou, ele está demitido. Eu prefiro o nosso modelo. Só não dá para combinar duas coisas, né? Você dá o poder que ele tem lá, porque lá ele tem como ser responsabilizado, para alguém que aqui não tem como ser responsabilizado, porque dentro da autonomia funcional dele, eu poderia dizer: olha, aqui eu não quero processar. Eu acho isso muito complicado. Fico, assim, a imagem que sempre me vem na cabeça é de um transplante, né? Eu não posso tirar aqui o rim do Marcos Chute, botar em mim, sem fazer uma série de testes para saber se é compatível ou se não é compatível, né? Assim, o modelo dos Estados Unidos, de common law, com uma prática de 200 anos, indica, a princípio, que não é tão compatível assim, ou pelo menos não é tão simples essa compatibilidade. E a iniciativa é mais ou menos o seguinte: pega lá e bota aqui, né? E enfim, então, essa questão da obrigatoriedade da ação penal você marcou muito bem. Eu vou, inclusive, incorporar nas próximas vezes que eu falar disso, se eu falar disso mais alguma vez. A questão da pena também. Sim. Como é que você vai fixar uma pena de um colaborador? Você não teve processo, você não teve instrução, você não teve produção de prova, né? Estou falando no acordo penal. Sim. Pena o juiz fixa no final do processo. Ele já tem todos os elementos, ele pode olhar e falar o seguinte: olha, a medida exata da reprovabilidade nesse caso é assim. Você está fixando pena, você está levando em consideração os fatos, a personalidade da gente, conduta social, todos os elementos que estão ali na lei para fixar. Fora disso, fazer isso no começo do processo, sem instrução nenhuma, é que nem jogar um dado. Joga um dado, qual o número caiu aí? 3, sua pena é 3 anos. Porque você não tem elemento concreto para fazer nenhum tipo de análise de reprovabilidade daquela conduta, né? Então, muito complicado. Nessa parte aqui das declarações espontâneas, que o desembargador Marcos Chute falou, isso é um problema sério. Essa lei de colaboração premiada prevê uma colaboração pós-sentença. Colaborar pós-sentença, qual é o incentivo que o sujeito tem? É o incentivo para falar qualquer coisa. Porque, vê bem, você está condenado, bota aí, 100 anos. O que vai acontecer se você fizer uma colaboração falsa? É crime, tem a pena, 1 a 4. Beleza. 2 anos? 4 anos? O que são 4 anos para quem está condenado a 100? E aí você faz. E por essa prática de você não simplesmente exigir lá os elementos, achar que basta uma declaração para você iniciar algum tipo de procedimento, para você denunciar alguém, para você fazer algum tipo de medida cautelar, que esse é um dos maiores problemas que eu vejo, assim, a fé que certos membros do Ministério Público depositaram na palavra de criminoso, esse é o maior problema, né? Pega lá uma delação, uma colaboração e bota fé naquilo como se fosse verdade, sem ter um pé atrás. Esse é o maior problema. Você tem ali as pessoas com essa possibilidade, o sujeito vê e fala assim: se eu colaborar, se eu falar de um outro crime X, eu vou ganhar benefícios que vão, entendeu? Ser aplicados nos meus crimes A, B, C, D, E, F, G, H.
Eu acho que tem que ter assim, se eu já acho que a declaração de um réu colaborador precisa ser vista com prudência, nesse caso que o sujeito está condenado e está fazendo a colaboração pós-sentença, muito mais prudência ainda. Né? Porque todos os incentivos que ele tem são para falar qualquer coisa, porque assim, pior que está não fica. Né? Não tem nenhuma consequência grave se ele falar qualquer coisa. E se ele falar um pouquinho de verdade e muita mentira, ainda pode ter o benefício válido. Pode até manter o benefício, porque nem tudo que ele fala precisa ser comprovado. Ele vai dizer, não, eu falei aqui, mas isso vocês não comprovaram, é responsabilidade minha, isso daqui que eu falei é verdade, eu quero benefício também. Né? Então ele enche os olhos, de repente, do membro do Ministério Público com quem ele vai fazer o acordo com uma série de mentiras, bota ali uma meia-verdade, ou bota ali um pedacinho de verdade, garante o acordo, e depois não está nem um pouco responsável pelas consequências daquilo. Né? A questão dos recursos, penúltima aqui, assim, vítima é a sociedade. Mas eu não acho que o Ministério Público, embora ele seja o advogado da sociedade, que vai ajuizar umas ações no interesse da sociedade, eu não acho que ele represente a sociedade assim, do ponto de vista democrático, de legitimidade. O Estado, sim. Esse dinheiro, produto de crime, vai para a União. União é que representa o povo, União que vai dizer se eu quero aplicar em saúde, eu quero aplicar em segurança, eu quero aplicar em educação, ou eu quero aplicar em sei lá o quê. Mas essa escolha, o dinheiro é do povo, tem que ser feito por um representante do povo. E esses representantes do povo são os políticos eleitos, não determinados órgãos que fazem parte da estrutura, sim, mas que têm uma outra função, não de fazer escolhas em nome da sociedade. Nesse caso, a fundação lá do pessoal do MP da Lava Jato de Curitiba era para criar uma fundação que seria encarregada de fazer estudos sobre criminalidade, sobre corrupção. Muito interessante, mas de repente o povo não quer gastar dinheiro fazendo estudos sobre corrupção e criminalidade. Quem vive de pesquisa, como eu, ficou assim, poxa vida, né? Eu torço para o certo ou eu torço para o bom? Né? Porque de repente é bom se tiver não sei quantos bilhões de recursos para eles investirem em pesquisa, de repente eu ia ganhar um edital, ia ser contratado para fazer uma pesquisa. Mas assim, mas não é o certo, porque eu acho que esse dinheiro tem que ser dado, enfim, para que o representante do povo use como achar melhor, né? Enfim, e eu tive com o Barroso, deve ter umas 2 ou 3 semanas, né? Enfim, e eu gosto demais dele, tenho um carinho enorme por ele, e, enfim, acho que ele eu acho que é recíproco também. De fato, a gente está mudando, tem algumas coisas que são boas, mas assim, não tinha ninguém preso, né? Quando eu vejo o resultado assim das operações, principalmente dos acordos que foram feitos, o que mais me chama a atenção é que você não tem praticamente nenhum empresário preso. Tem muito político. Mas empresário você não tem. Pega aí lá o Odebrecht, 93 executivos fazendo acordo de uma vez só. Ou seja, todos os executivos da Odebrecht fora. Ninguém vai cumprir um dia de prisão. É para pegar 1, 2, 3 políticos. Só que político a gente troca, né? A gente consegue trocar político. Você escolhe se quer votar nele, não quer votar nele. Executivo de empresa, dono de empresa, você não troca, ele vai continuar rico, vai continuar dono de uma empresa e eventualmente vai poder continuar corrompendo outras pessoas. A verdade é que o próprio Supremo disse que se você faz um acordo de colaboração, está lá dito que você nunca mais pode praticar crime, aí você descumpre. Você pode fazer outro, e outro, você pode fazer recall, você mente, você faz um recall, faz o acordo, depois do acordo, depois do acordo. Então, assim, me preocupam mais aquelas pessoas que não estão sob controle popular do que aquelas pessoas que o povo pode simplesmente virar fazer, não vou votar nesse cara. E acabou que, de repente, de novo, para discricionariedade, o Ministério Público apontou as baterias dele contra os políticos, contra o poder político, né? E não contra o poder econômico, que corrompeu aquele poder político, embora essas coisas possam entrar juntos. Mas até aí, enfim, de novo, se é para ser discricionário, faz a escolha que quiser, né? Mas a gente vê muito caso também do sujeito cooperando para baixo. Já viu isso, cooperar para baixo? Assim, toda a ideia da cooperação, você pega um sujeito que vai cooperar para cima, ou seja, ele vai indicar alguém que está acima dele na organização, portanto, que é mais importante e que tem que ser preso, processado, condenado. O pessoal coopera para baixo. Ele vai lá e fala assim, olha, eu sou o presidente da empresa, esse meu diretor aqui fez tal coisa. Como assim? Você está cooperando para baixo? Ou então você pega e... Assim, qual a lógica de você fazer um acordo com o cabeça daquela organização? Mas assim, todos os grandes executivos das grandes empresas que foram envolvidas, todos fizeram acordo. Todos. Você pode pegar assim, se fosse para pegar, falando do Odebrecht, enfim, porque é puro, pega lá 93 diretores e eles fazem a colaboração para alcançar o presidente, ok. Mas o presidente é que fez.
né? Trouxe os diretores juntos, quer dizer, falou assim, ó, cada diretor fez isso, fez aquilo, mas eu quero que todos eles façam um acordo. Então, é um acordo guarda-chuva que cobre todo mundo. Nenhuma pessoa daquela instituição vai ter a responsabilidade. E aí explode lá, enfim, no outro lado, onde a gente não tem isso. Eu não sei se eu respondi, enfim, tudo que vocês tinham perguntado, mas... E aquela questão que você comentou conosco ainda ali, sobre a qualidade dos acordos, dependendo da origem. Sim, pois é. Uma das coisas que... A maior parte dessas críticas que eu fiz, desses acordos que estão listados aqui, sim, você tem acordos nessa questão Lava Jato. Curitiba, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, e vários feitos pela Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Os piores, os mais ilegais, assim, os que têm a maior quantidade de absurdo do ponto de vista de a lei não previu isso, firmados pela Procuradoria-Geral da República, homologados por ministro Supremo. Por quê? E talvez o pessoal esteja há tanto tempo afastado do primeiro grau que o sujeito vira e fala o seguinte, ó, isso daqui está cheio de prova. Está cheio de prova? Pá, acordo. Homologa aí. Me lembro quando o Theory morreu, ele estava há meses examinando não sei quantos volumes de processo. Não é isso? Menos de um mês depois, Carmen Lúcia avocou o processo para o gabinete dela, porque não tinha ainda tomado posse nenhum Fez em ministro. série. Avocou. E em uma semana homologou tudo. Muito complicado, porque assim, ela se baseou talvez nas informações prestadas pela assessoria do Theory, mas não é a assessoria dela. A Theory pensava de um jeito, ela poderia pensar de outro. Assim. Como é que você vai homologar isso? Uma coisa sem... A menos que ela tenha, talvez, tido condição de examinar tudo. Posso estar julgando mal. Não pode ser que ela tenha tido condição de examinar tudo. Mas é muito mais rápido do que ele estava demorando bastante. Então, um pouco complicado. E, assim, esses acordos têm um pouco essa característica. Só para finalizar, não estou debatendo, tá? Apenas para a gente pensar mais para frente. Eu acho que você, como sempre brilhante, tem uma visão muito pragmática com números. E eu só penso que democracia não é só one man, one vote. Né? Democracia é uma coisa mais ampla. E o Claude Lefort fala que hoje nós estamos diante de um outro tipo de Estado, experimentando um outro palco, um outro teatro, com novos direitos. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais filosoficamente no embasamento para tudo isso que você falou. E eu estou contigo e não abro. Parabéns. Eu sei que muitos aqui, os advogados, os alunos presentes, os convidados, Castelar, sei que vivencia bem essa questão. Gostaria de fazer perguntas, mas tendo em vista o tempo muito encurtado, primeiro eu até agradeço muito a presença daqueles que estiveram aqui, estão ainda no outro auditório, os que aqui se fazem presentes, compartilharem esse momento aqui. E temos ainda a homenagem ao professor Tiago, que vai autografar, aqueles que tiverem interesse, o seu livro aqui na sala ao lado, ficarão à vontade. E receberam para um coquetel. E serão recepcionados com coquetel. Exato. Então, senão o pessoal foge, eles vieram pela comida, não vieram para ver ninguém, não. Ao tempo que eu vou pedir ao Marcos Chute, nosso vice-presidente, para entregar apenas o certificado e já a parte tecnológica com a conferência ao nosso conferencista, eu também quero reconhecer aqui, pode fazer a entrega ao nosso debatedor, Noronha. Eu vou encerrar fazendo só duas observações. Claro, o tema é apaixonante e quero adiantar, vamos ter vários temários, já disse um no dia 17 de junho, com uma professora de Portugal e o nosso colega desembargador Grandinetti, debatendo a visão externa dos futuros acordos penais, entre outros temas, que aqui na mesa, na amplitude do que sugerem, né, seja a delação premiada, seja a colaboração premiada, que esse é o temário atual, seja a própria confissão, o desembargador Noronha trouxe uma questão que eu já até coloquei, que é uma angústia, e até levei isso ao nosso ministro Luiz Roberto Barroso, que é um eminente constitucionalista, mas me atrevi a dizer a ele que tenho dúvidas da constitucionalidade, não que eu possa até concordar ou querer ou pretender a proposta
que está no chamado projeto Moro, dos acordos, mas aqui foi falado até que ponto, eu disse ao ministro Barroso, se isso não viola o contraditório constitucional, que é cláusula pétrea. Então, como pode alguém, mesmo com seu advogado, aceitar um acordo, caso o projeto seja aprovado, receberá uma pena, enfim, as consequências, sem ter havido um contraditório. Devido processo legal. Um colega, eu estou só para a reflexão de vocês, um colega nosso, desembargador Nilson Araújo Cruz, ele me trouxe a contra-argumentação que já temos a transação penal, Lei 9.099. Mas eu respondi o seguinte, ela tem previsão constitucional. A transação penal está no artigo 98 da Constituição. O que o projeto pretende aqui não é crítica ao projeto, estou falando no sentido dogmático. É outra coisa. E eu acho que fere a cláusula pétrea. E só para encerrar, o Tiago trouxe uma questão do de cima para baixo. Ele trouxe a questão da Odebrecht, que é a pública, realmente de cima para baixo. E eu sempre fiquei pensando, e levo isso a questionamento. Digamos que um dia o Fernandinho Beiramar, eu uso isso porque é público, é condenado, transitado em julgado, cumprindo pena, inclusive, em presídio federal, em outro estado, segurança máxima, e que, claro, é o chefe de uma das maiores facções criminosas. Ou ele ou o Marcola, do terceiro comando, enfim, ele do Comando Vermelho, e resolver fazer uma colaboração premiada, delatando todos os seus pares, com a mesma hierarquia, sejam diretores, ou gerentes, ou esticas das bocas de fumo. E homologado esse acordo, ele, na verdade, não terá pena nenhuma. E todos, até aquele que é o vapor do tráfico, terá uma pena superior. Isso me trouxe sempre uma indagação, e o Tiago trouxe aí o exemplo, que é bem real, do empresariado. Quer dizer, o acordo, a homologação, aquele que colabora, ele narra de cima para baixo a estrutura da chamada organização criminosa. Ou seja, temos muito a pensar, muito a refletir. Todos nós, advogados, juízes, promotores, estudantes, porque é algo que não se encontra imediatamente uma definição. E ainda bem que nós temos várias esferas no judiciário para que haja o debate, os fóruns aqui, que permite a todos os profissionais debaterem, os livros, enfim. Então, a todos eu quero desejar, mais uma vez, um agradecimento especial pela presença, pela paciência, e acho que ganhamos a noite. E ela vai continuar agora com um coquetel e os autógrafos do nosso grande conferencista. Obrigado a todos.